primeiro lugar, boa tarde a todos, tá? E o que a gente está fazendo aqui hoje? A ideia é trazer respostas para vocês de dúvidas que vocês têm. E aí surgiu essa ideia de fazer essa breve apresentação aqui para vocês com as dúvidas que nós estamos captando nesses próprios grupos, tá? E também as dúvidas que vocês podem nos mandar, seja aqui pelo chat, seja depois. E a ideia é fazer uma vez por mês, algo bem suave, bem tranquilo, informal, tá? Sem grandes formalidades, tanto que vocês podem ver que eu estou na minha sala, aqui em Ribeirão Preto, tá? Minha maquininha de café atrás, para quem me conhece muito, sabe que eu sou um apaixonado por café. Sem mais delongas, tá? Nós iremos começar as respostas das perguntas que a gente pegou aqui com vocês nos grupos para tentar trazer e sanar algumas dúvidas, algumas altamente técnicas, outras dúvidas mais simples. Agora, o que é importante, pessoal? Muito importante. Eu sei que aqui, hoje e depois, quando esse vídeo for para o nosso canal do YouTube, o pessoal vai assistir, vai ter gente que vai falar, nossa, mas esse tipo de dúvida, pessoal, nós vamos responder a qualquer tipo de dúvida, desde a mais simplesinha, daquela que parece bobinha, porque não existe pergunta boba, não existe, tá? Até a pergunta mais técnica, até a pergunta mais complexa, que envolve um conhecimento muito mais aprofundado, tá? Então, essa é a nossa ideia, é pegar hoje os 64 colaboradores que nós temos do Grupo Passarini, tá? E trocar ideias com eles e vir e trazer respostas aqui para vocês. Passarini, mas por que isso? Porque eu posso afirmar uma coisa para vocês. Hoje, ninguém mais conhece todas as normas. Não dá. É impossível, tá? Ainda mais nós aqui que trabalhamos com 74 países, é impossível. Então, a gente sempre tem essas trocas de dúvidas. Pessoal, sem mais delongas, sem mais esperas, vamos para a nossa primeira questão. Não assustem, eu estou com o meu computador aqui do lado e o monitor também na frente. Então, eu vou estar aqui com a minha colinha das perguntas, tá? Aqui do lado, minhas colinhas de normas, porque a idade já chegou, tem hora que a memória falha, tá? Então não se assustem quando eu estiver lendo a pergunta, eu vou estar olhando para o outro lado, tudo bem? Vamos lá. Uma empresa que realiza processo de moldagem por injeção de um MD para um fabricante real que já possui BPF, necessariamente precisa ter certificação de BPF também? Olha, essa pergunta eu achei ela muito legal. Pessoal, eu vou, antes de mais nada, explicar uma situação para vocês que está ocorrendo muito, tá? Tem muita gente comprando produto acabado de um terceiro, colocando a marca dele e vendendo com a marca dele. Pessoal, isso não é autorizado pela Anvisa. A Anvisa não tem processo OIM. O FDA tem e a ACE tem, tá? Do contrário, um produto acabado que chegue na sua empresa pronto, seja de um fabricante brasileiro ou de um fabricante internacional, você pode ter o primeiro problema no ato da importação. Por quê? Esse produto vai gerar uma LI de parte ou peça, mas o registro que você tem é de um produto acabado nacional. Então, como que um produto está vindo pronto lá de fora? Se isso cai em canal vermelho, a Receita Federal pode solicitar a presença da Anvisa dentro dessa atividade. Segundo ponto, a Anvisa vem apertando cada vez mais o cerco dentro dessa situação, tá? Então, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado com esse primeiro ponto. O segundo ponto, Passarini, não, aparece sim meu fabricante
tá? Tô colocando lá o fabricante real e o nosso, tá tudo documentado bonitinho. Mas para esse caso, então, o que a Anvisa traz lá na RDC 687, tá? A Anvisa considera que um produto que as suas funções já estão definidas no processo de fabricação, aonde só faltar embalar, rotular, tá? E esterilizar, você vai precisar da BPF dos dois fabricantes, porque não é somente uma terceirização de um processo de atividade. Vou exemplificar que vai ficar muito mais fácil. Passarinho, estou comprando um implante de um fabricante hoje, aqui que tem uma usinagem aqui perto. Ele faz para mim tudo. Ele usina, me chega o implante lá prontinho. Eu só vou ter que limpar, esterilizar, embalar, né? Embalar, esterilizar. Ou, em alguns casos, implantes ortopédicos que não requerem nem esterilização. Como é que fica esse caso? Os dois vão precisar ter BPF. Os dois precisam ter BPF. Passarini, mas eu falei de uma injeção. Então, a gente não conseguiu aqui entender se é uma injeção de um produto que já está nessa condição, que você compra ele somente para limpar, esterilizar, embalar e vender, ou se é um processo de injeção, como por exemplo, eu estou injetando a caixa de plástico do equipamento. Se for nesse caso, que eu não estou injetando um produto pronto, tá? Pode, não precisa ter BPF, tá? Eu compro dos fornecedores parte ou peça. É raro hoje quem verticalizou completamente a produção dele lá dentro. Então, a injeção minha de capa vem desse cara, a montagem da placa vem desse, tá? Isso acontece muito na área de equipamentos ou mesmo na área de materiais. Eu fabrico equipo, Passarini, e aí eu estou comprando a injeção do gotejador de um terceiro, que ele injeta para mim, não tenho aqui. Cara, não precisa de BPF, tá? Então, eu estou comprando o produto pronto. Só não veio limpo, esterilizado, embalado. Precisa ter BPF. Cuidado. A Anvisa vem apertando o cerco. Os técnicos estão cada vez mais entendendo do tema, vamos dizer assim, tá? E eles cada vez mais estão escafrunchando. E aonde que ele vai olhar? Ele vai olhar no teu projeto. É a primeira coisa que ele vai querer pegar é o teu projeto, tá? E depois vai cruzar com as validações de fornecedores. Se você fabrica um produto que você só vende um fornecedor, tá? O próximo fornecedor que você tem é a solução de limpeza e embalagem. Você deu de mão beijada. Tome, tá? Tô errado. Aqui. Passarini, mas pelo amor de Deus, OIM, eu escuto todo santo dia essa bendita história do OIM. Aqui, tá? Todo santo dia. Não tem no Brasil. Não tem OIM ao pé da risca, que é aquele cara que produz com a sua marca pronta, te entrega pronto e você se passa por fabricante daquele produto. Não tem. Ah, mas eu quero ser só o distribuidor. Ok, maravilha, aí não tem problema mesmo, tá? Você está comprando um produto fabricado na China, na Alemanha, na Inglaterra e tá lá no teu registro fabricado por, distribuído por. Show de bola, sem nenhum problema, tá sossegado, tá? Agora, para esse caso aqui específico, nós temos essa situação. Espero que eu tenha conseguido responder. Se eu não conseguir responder, fiquem à vontade, podem mandar pelo chat, pode mandar pelo YouTube, tá? O Anderson está me assessorando por trás, aqui, colocando toda essa parte e a gente vai estar respondendo todas. Pessoal, segunda questão. Como comprovar porte econômico da empresa na Anvisa? Gente, muito importante, tá? A Anvisa,
ela tem diversas categorias de porte para a empresa. Por que disso, passarinho? Para que o menor não precise pagar uma taxa tão elevada. E hoje a gente sabe que algumas taxas são muito pesadas, tá? Para uma empresa que está nascendo, para uma startup. Porém, toda empresa inicia como grande 1. Ponto. Grande 1. Tá? Eu abri, fiz minha AF, lá tá bonitinho, grande 1. Eu preciso já de imediato comprovar porte. Tá? Como eu comprovo o porte? Pessoal, é muito simples. Lá no site da Anvisa tem, quando vocês entrarem, digitar no Google comprovação de porte, vai aparecer lá o site da Anvisa, vocês vão lá e vai ter a lista de documentos que vocês precisam estar encaminhando. Para cada tipo de empresa vai ter documentos diferentes, porque microempresa vai ter uma forma de apresentação, empresas de médio, grande porte tem outra forma de apresentação, tudo bem? Então, o que vocês precisam estar se atentando? É na hora de pegar esse documento tem que estar correto. Peça para o seu contador, na dúvida, pega aquilo lá que saiu, coloca o contador. Contador, é isso que eu preciso. Me entrega esse documento na minha mão, por favor. Maravilha. Pegou esse documento, vai lá no solicita da Anvisa, né? Entro lá, assunto. Estou vendo na colinha agora o assunto. É o assunto 70571, tá? E você vai seguir o passo a passo que a Anvisa está pedindo para carregar os documentos. Carregou os documentos, enviou, fica atento. Se abriu alguma exigência, se foi indeferido teu pedido porque você preencheu algo errado ou entregou algum documento errado. Detalhe importante, gente, principalmente para startup, tá? Empresa SA não pode entrar como microempresa junto à Anvisa, tá? Empresa que tem sobre ela outra empresa que é dona dela, tá? Também não pode. Tem essas regras, tá? E aí muitas vezes indefere, a pessoa fica, putz, mas por quê? Porque a Anvisa não considera você uma microempresa. Então, atenção mais que especial por esse ponto, para nós não termos nenhum tipo de problema. Combinado? Então, basicamente, você precisa fazer isso também todo bendito ano sagrado. Se eu deixar de fazer, você vai direto para grande porte. Ah, mas aí eu comprovo quando eu precisar. Então, né? As diretorias hoje, que é tudo para antes de ontem. Até o ano passado era para ontem. Hoje já é para antes de ontem. Aí tu vai ter que fazer ainda a comprovação de porte para depois entrar com esse processo. Vai tomar conversa, né, em cima, porque deixou para fazer depois. Então, comprovação de porte, eu sempre já aviso todo mundo. Fevereiro, março é a hora de você comprovar teu porte. Vai lá, já pede o documento para o contador, seja proativo. Comprovação de porte tem que ser um daqueles itens que eu sempre recomendo para todo mundo. Cria uma planilha, tá? De gestão visual das principais datas da sua empresa. Imprime, cola na tua sala. Pum. Ah, mas para que isso? Princípio da visibilidade. O que você não vê, você não controla. Ah, mas eu deixo no Outlook, eu deixo num monte de lugar. Tá, tudo bem, maravilha. Mas no Outlook pode entrar 10 mensagens de uma vez, e aí você dá aquele excluir, né? E sem querer você exclui aquela mensagem sem perceber. Passa batido numa data, tá? E aí o custo geral, não só financeiro, é enorme, tá? Pessoal, vamos lá. Eu acho que essa aqui ficou bem mastigadinha, bem desenvolvida, né? E nós recebemos mais uma questão aqui, ó. O que é a ISO 13485 e por que é importante para as empresas de produtos médicos? Boa pergunta, boa pergunta, que muitas vezes essa pergunta vem da diretoria, não vem de vocês do regulatório, tá?
Essa pergunta muitas vezes vem de donos de empresa ou quem está começando. Então eu considero ótimas perguntas, mas que parece ser simples, mas não tem nada de simples. A ISO 13485 é uma derivação, vamos dizer assim, da ISO 9001, que é a ISO de Sistema da Qualidade. É uma derivação, não é a ISO 9001. Tem grandes diferenças entre uma e outra, tá? Ela foi criada exclusivamente para as indústrias de área médica, porque uma ISO 9001 você pode implementar desde a padaria do seu Manuel até a fábrica de foguete do Elon Musk, tá? Ela serve para tudo. Agora, para nós, ela tem um conceito mais aprofundado, focado em produto para a saúde. Por mais que a gente trabalhe com um conceito de melhoria contínua, na ISO 9001 você não vai estar sendo irregular. Desculpa a mensagem, a forma pesada, mas é para marcar, tá? Se você falar na ISO 9001, olha, meus equipamentos machucavam 10 pessoas por mês, agora está machucando 8. A ISO 9001 se aceita, é melhoria contínua, tá? Mas isso não é aceito na área médica, de jeito nenhum. Então a 13485 ela traz um patamar mínimo. E o que é isso, gente? ISO 9001, 665, CRF 21-820, que se tudo correr bem vai estar morrendo nos próximos anos, nada mais é que um sistema da qualidade. O que é um sistema da qualidade? É garantir que você atenda às necessidades do seu cliente fazendo de forma padronizada. Dentro da forma padronizada, eu sempre gostei de usar os exemplos, né? Que a gente fala e atender a necessidade do cliente, isso é muito importante. Nós temos aqui uma caneta de R$2 e tem uma Montblanc, que hoje deve estar valendo uns 3 contos. São duas canetas, as duas têm qualidade, só que cada um atende um público diferente. Essa aqui só precisa escrever, ir até o final da tinta, funcionar e não estourar no bolso, tá? Prática. Uma caneta que você perder, você não vai ter problema. Essa aqui já tem um conceito de joia, né? É uma joia que você coloca. Ambas têm qualidade. E a 13485, ela vem agregar justamente essa padronização de qualidade e mais segurança. Não podemos esquecer. Tá? Performance também. Mas é uma norma de sistema da qualidade do grupo, do grupo de normas da família ISO. Tá? E por que ela é importante? Ela tem um monte de importância. Mas a que eu mais gosto é a padronização. Gente, quantas vezes vocês vão num restaurante, uma vez, você é super bem atendido? Aí você fala, pô, gostei, volta lá, você é mal atendido. Volta lá de novo, você é mal atendido. Porra, mas eu fui tão bem atendido, agora acabou piorando. O que vocês fazem? Eu, pelo menos, vou embora. Se eu sou mal atendido de um lugar, eu geralmente não reclamo. Eu pego e vou embora. Tá? Então, a padronização ela é fundamental para vocês não perderem os clientes de vocês. Tá? Segundo, segurança. Fundamental. E, gente, implantação de sistema da qualidade. O consultor não é uma fada madrinha que chega lá, bate a varinha de condão e implementa. Ou é uma única coisa. Não, são mais de 300, eu não vou lembrar exatamente de memória, mas acho que era na casa de 360, 380 pontos que você vai padronizar. Vai passar desde o RH, a tua linha de produção, a tua limpeza, a tua esterilização, a como atender a reclamação do seu cliente. São pequenos pontos onde todos na empresa têm que estar envolvidos no mesmo compromisso. É ali que está o grande segredo da coisa. Se todo mundo fizer um pedacinho, o todo sai correto. Agora, se vocês têm ISO 13485 e a mentalidade da empresa é somente assim, isso aqui é do pessoal da qualidade, daqueles loucos que fica trancado dentro daquela sala escrevendo regras. Não serve para nada. É um selo de marketing que custa uma fortuna, tá? Então não é essa a mentalidade. Ai, Passarini, mas eu não consigo convencer a minha empresa aqui. Então, né?
Eu sei que algumas empresas têm um problema muito sério para convencimento, tá? Que os diretores têm uma cabeça que está parado lá nos anos 90, tá? Lá nos anos 90. Só que eles vão pagar o preço disso. O mercado está mudando, a Anvisa está mudando, nós estamos vendo constantemente a Anvisa batendo forte em todo tipo de empresa, tá? Por quê? Porque precisa mudar a mentalidade. É na mentalidade que a coisa funciona. E qual que é o papel de vocês? O papel de vocês não é só também falar de 13485, de falar de implantação, de falar dessa parte. Fala a língua que a diretoria entende. Qual que é a língua que a diretoria entende, gente? Dinheiro. Qual o impacto que você tem hoje se a sua empresa for interditada pela Anvisa? Tá? Não só de venda, mas de imagem. Tá? Quanto que isso custa para a empresa? Então, é nesse ponto que vocês têm que conversar de igual para igual com a diretoria. E não simplesmente só chegar e falar, não precisamos fazer análise de risco. O cara fala, que é isso, pelo amor de Deus? Eu tenho que comprar 10 tornos aqui dentro, eu tenho que comprar uma máquina de usinagem, eu tenho que pôr funcionários, os caras estão falando de análise de risco. A diretoria precisa ter uma noção. Ela precisa entender um pouco disso. Tá? Se ela não tiver uma noção disso aqui, ela não vai valorizar. Isso que é importante, tá? E outra forma, existe a técnica do medo, né? A gente usa de vez em quando. Peguem as não conformidades e todos os problemas que estão acontecendo constantemente e está sendo publicado no Diário Oficial e mostra para a diretoria. Ó, mais uma. Opa, outra. Nós vamos esperar vir com nós? É essa a situação. Beleza? Vamos lá. Qual a diferença em ISO 13485 e RDC 665? Ótima pergunta. Existe aproximadamente 30% hoje, de 20% a 30% de diferença entre elas. A 13485 é uma certificação voluntária para a empresa que só quer trabalhar dentro do Brasil, tá? Ela não é obrigatória. Ela passa a ser obrigatória se você vai querer exportar ou vender para a Europa. Tá? E é um sistema da qualidade existente para criar padronização. A 665 também, por mais que a Anvisa alegue muito mais segurança nos processos, sim, óbvio, não vamos de forma alguma sair desse nicho, mas ela exige padronização também de atividades, tá? E a diferença está em pontos que se tem. Em todo país, ele adota uns sistemas de boas práticas de fabricação, tá? Dentro da área de saúde. Os principais países, né? Não vamos falar todos, mas os principais países, tá? Muitos países adotaram a ISO 13485 como a sua boas práticas de fabricação, tá? Ou parte dela, né? Para os distribuidores. Alguns outros países possuem regra própria. Não adotou a 13485, adotou uma regra própria, baseado, muitas vezes, ou na 13485 ou no sistema de boas práticas de fabricação na regra americana. Mas em nenhuma dos dois casos vai fugir da história de ter padronização no RH, em compras, na linha de produção, em projeto, em auditoria, em reclamação de cliente, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto importante. A RDC 665, que é a nossa boas práticas de fabricação, ela é obrigatória no Brasil. Aí eu sei que vão me levantar a mão e falar assim, Passarini, não é para classe 1 e classe 2. Ela é obrigatória para todo fabricante no Brasil. O que acontece? Fabricantes de produto classe 1 e classe 2 não tem necessidade de pedir a certificação, mas a Anvisa deixa muito claro a situação. De forma alguma, ela está abonada de não ter implementado. E a Anvisa pode vir a qualquer momento num fabricante de classe 1 e classe 2 e auditar a 665. E sem contar que durante as inspeções municipais ou estaduais, que alguns lugares não tem município qualificado, não tem vigilância sanitária municipal qualificada para aplicar a auditoria, né,
de autorização de funcionamento, ela pede para o Estado. Uh, eles vão verificar esses pontos. Um pouco mais light, tá? Geralmente o município, muitos deles, eu sei que alguns vão falar para mim, imagina, Passarina, que o município vem me dar na lomba. Eu falo, eu sei, o município tem um pessoal muito bem treinado. Aqui em Ribeirão Preto a gente sabe, é uma equipe maravilhosa, muito bem treinada, por mais que está faltando gente. Isso a gente também é nítido e claro. Mas é muito importante que todos os fabricantes e todos os distribuidores tenham aplicado, tenham padronizado, sigam a RDC 665 para os distribuidores no que é cabível. Não cabe para um distribuidor ter projeto, mas cabe para um distribuidor ter reclamação de cliente e rastreabilidade. Exemplo, tá? Eu gosto de colocar em exemplo porque é mais fácil para memorizar. Então, é essa a diferença básica. A 665 ela é obrigatória no Brasil. A 13485, se você só for trabalhar no Brasil, ela não é obrigatória, ela é voluntária, mas é um belo selo de Marte e, acima de tudo, é uma somatória da complementação na 665 também, tá? Passarinho, e aí, será que a Anvisa um dia vai unificar? Não sei, gente. Não sei. Essas são as famosas fofocas que a gente adora fazer quando se encontra, né? O que a gente sabe hoje, que já é mais ou menos uma certeza, é que o FDA está em estudo para cortar a CRF 21-820, que é a Boas Práticas de Fabricação Americana, tá? E para quem não sabe, é a nossa RDC 59, a primeira BPF que o Brasil teve de 2001 a 2013, se não falha a memória, me perdoe se a memória falhou, tá? Foi uma cópia que nós temos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão querendo cancelar e passar a adotar a 13485. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, eu vou emendar uma outra pergunta aqui que nós temos e depois eu volto para as demais, porque eu acho que já complementa, tá? Que é a pergunta, o que é MDSAP? Gente, eu vejo umas confusão falando de MDSAP que dá verdadeiramente medo, mas vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas, tá? O que é MDSAP? Bom, MDSAP, de uma forma bem simples, entenda que o tio Passarini gosta de explicar de forma simples, tá? Eu já vi críticas da minha pessoa que o Passarini coloca a coisa muito superficial. Não. Quando a gente vai a fundo, quiser discutir uma técnica a fundo, nós vamos. Não tem problema, só que eu acho que em qualquer situação eu estou falando para todos, então eu acho que eu tenho que ser simples. E essa forma também ajuda muito uma diretoria a entender, tá? Então, para aqueles que já estão aí mais calejado com o MDSAP, me perdoe a simplicidade da explicação. O MDSAP foi assim, juntou 16 grandes agências regulatórias do mundo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Coreia, Singapura, Austrália, Japão, não vou lembrar todas de cabeça, e falaram assim, nós estamos com um problema em comum, falta técnico para fazer auditoria de boas práticas de fabricação. Os caras falaram, eu também estou aqui com um problema. Putz, é o meu problema também, eu estou com esse problema. Todas as agências tinham esse problema. E tem, até hoje que tem. Por que a gente não se une aqui e a gente tenta chegar num denominador comum? Bom, ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem, que eu comecei a escutar isso em 2005, tá? E aí surgiu, nossa, Passarinho, em 2005, você é velho, hein? Sou, gente, sou. Acabei de fazer 48 anos, estou há 24 anos nessa área. E aí, vamos conversar e vamos chegar no denominador comum. Bom, o que saiu dessas reuniões em qual a Anvisa participou? Saiu uma situação bem legal. O pessoal se uniu, adotaram um padrão e falaram o seguinte, vamos terceirizar isso para certificadoras? A certificadora é uma empresa. Ela, se tem demanda, bota a gente. O Inmetro já utiliza esse padrão no Brasil há um bom tempo, né? E a Europa terceiriza isso daí também, né? Então vamos pôr isso para a mão das certificadoras e vamos fazer o seguinte, a certificadora audita o processo para
para nós. Maravilha. E aí, essa parte que é a boas práticas de fabricação, a gente ganha velocidade e diminui a quantidade necessária de técnicos, tá? Para atuar com essa situação, transferindo esses técnicos para poder verificar outras partes importantes também dentro dessa atividade. Lembrando sempre que um registro é composto por ter uma empresa certificada e ter o produto certificado. MDSAP, pelo amor de Deus, não significa que você tem o produto regularizado. Significa que você tem uma empresa que foi auditada por uma certificadora. Tudo bem? Maravilha. Então eu vou lá, Passarini, contrato a certificadora X, Y, ou Z, ou T, ou K. Ele vem aqui, audita e está livre meu certificado de BPF. Não, não é bem assim. Ela vai lá, vai te auditar. Se você tiver com tudo certo, vai sair um relatório. Você vai pegar esse relatório, se for aqui na Anvisa, vai lá na Anvisa, vai submeter esse relatório e vai pagar a taxa. Nenhuma agência aboliu as taxas, tá? Pô, você mas já paguei uma grana para a certificadora. Sei disso. Mas as taxas nenhuma agência aboliu. Aí você paga a taxa, submete o processo e todas as agências, inclusive a Anvisa, vai analisar aquele relatório e ela pode negar. Ela tem esse direito soberano, tá? Mas é óbvio que toda vez que o relatório está certinho, bonitinho, não tem por que negar, não faz sentido essa situação. Então, gente, isso é o MDSAP. Esse é o processo, é quando você terceiriza a auditoria para uma certificadora. A auditoria do quê? De boas práticas de fabricação. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não confunda a MDSAP com registro de produto. Eu escuto isso muito. Não, nós estamos fazendo MDSAP agora e eu vou poder vender nos 16 países. Não, não vai. Você vai poder ter boas práticas de fabricação, tá? Mas não quer dizer que você tem o registro do produto. São coisas diferentes. Por último, detalhe do MDSAP. Se você tomou uma não conformidade da Anvisa, você tentou passar o teu processo de BPF, a Anvisa veio e falou, ó, não dá para passar assim não, tá ruim. Aí você tem a brilhante ideia de, não deu por aqui, eu contrato o MDSAP e submeto de novo. A Anvisa não aceita, tá? Você precisa, se você começou o processo com a Anvisa, tem que passar com a Anvisa. Depois que você passar, você pode até migrar, mas até você passar, você vai ter que terminar com a Anvisa, tá? E existem algumas agências pelo mundo, a canadense é uma delas, que aboliu a inspeção pelos técnicos internos. Só aceita via MDSAP. O Brasil, acho que fez uma escolha muito assertiva aqui, porque o custo do MDSAP para a nossa indústria nacional ainda é muito proibitivo em muitos casos, tá? E aí eles falaram, não, nós vamos ter. Se você quer bem mais rápido, é um MDSAP. Se você quer mais devagar, mais devagar não, né? Ficou errado esse termo meu, me perdoe. Se você quer na nossa velocidade, porque eu não tenho tanto técnico suficiente para suportar essa demanda, né? E o nosso governo não libera eu contratar mais técnicos, entendeu? Você vai por ali, você economiza. Então, tudo é payback de retorno. Tudo é analisar custo-benefício dentro dessa situação. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Espero ter conseguido responder essa pergunta. Recebemos também uma pergunta, essa pergunta veio diretamente no nosso e-mail de comunicação que a gente tem. É uma pergunta que parece ser muito básica, mas não é. Como uma empresa pode cadastrar-se na Anvisa? Eu gosto desse tipo de pergunta. Primeiro ponto, a Anvisa não é voluntário. Não tem o voluntário na Anvisa. Ou você faz produto médico e precisa se registrar, ou você não faz produto médico, tá? E aí você não precisa. Não tem, eu gostaria muito de ter no meu produto. Não existe isso, tá? É uma lei obrigatória. Bom, segundo ponto que a gente precisa entender nessa atividade. Quando eu tenho um produto médico, antes disso, importante ressaltar, a Anvisa está quebrada em áreas, tá?
E uma área não tem nada a ver com a outra, tá? Então, fármaco é uma área, saneantes é outra área, cosmético é outra área, suplemento alimentar é outra área, tabaco é outra área, e parece que tudo que não é isso caiu em produtos para a saúde, que antigamente a gente chamava de correlatos, né? Então, a produtos para a saúde vai de uma luva até uma tomografia, uma ressonância, uma PET scan, vai de um implante ortopédico a um preservativo, por exemplo, a um equipo. O produto para a saúde ele é muito rico, ele tem muita coisa. Então você tem um produto para a saúde, tá? Maravilha. Eu quero vender esse produto no Brasil ou fabricar e vender. Primeiro ponto, você vai precisar ter um local adequado, ter a aprovação da planta desse local adequado, ou pelo município ou pelo estado. Passarini, por que pelo estado? Entenda que tem estados, gente, que o município não opera, tá? O pessoal que é de São Paulo fala, como assim? Gente, São Paulo tem uma parte gigante dessa área. Tem outras cidades pequenas no interior que não tem, tá? Então, por isso que eu sempre reafirmo isso. Então, eu vou lá, vejo se a minha planta de fluxo está adequada para aquilo que eu quero pretender fazer. Posteriormente, eu implanto, ou junto, eu já começo a implantar os itens da 665 que nós falamos. Tenho que ter um responsável técnico pela minha empresa. Com tudo isso pronto, chamo o município ou o estado, vão lá e vão falar, opa, tá aqui hoje, relatório bonito para você, você tem o meu relatório aprovando o teu processo ou de fabricação ou de distribuição e importação. Você vai pegar esse relatório, vai submeter ele para a Anvisa Federal e vai falar para a Anvisa Federal, ô Anvisa Federal, beleza, ó, tá aqui, o município falou que eu tô legal, velho, que eu tô top. Pode me dar a minha AF? Eles vão lhe dar, se tiver toda a documentação correta, se protocolou correto, se montou tudo bonitinho, a sua autorização de funcionamento federal. Com a sua autorização de funcionamento federal, você volta no município e no estado e pede a sua autorização municipal. A federal, ela é ad eterno, enquanto a municipal estiver funcionando ou enquanto você não tiver alteração. A municipal tem que ser renovada anualmente. Há variações singelas de município para município, mas numa forma geral é isso. Passarini, mas eu precisava entender todas as regras. Bom, gente, para entender tudo do início ao fim, nós ficaríamos aqui aproximadamente uns 2, 3, acho que até mais, uns 5 dias só falando disso tudo, porque eu tenho que falar de cada item da 665, de todas essas partes. Então, é uma apresentação genérica sobre registro na Anvisa. Tranquilo? Vamos para a próxima, pessoal. Passarinho, como podemos ter acesso à legislação de produtos para a saúde da Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai e Uruguai? Pessoal, lembrando, nós fazemos registro em 72 países. Então, a gente tem toda essa atividade. As dúvidas aqui não é só de Anvisa, tá? É para qualquer área envolvendo regulamentação. Da área de produto para a saúde, cosmético e saneantes, que é onde nós atuamos diretamente, tá? Passando por pesquisa clínica, avaliação clínica e toda essa parte. Certificação em metro e toda essa situação, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, igual no Brasil, a legislação ela está publicada na grande maioria dentro do site das agências reguladoras ou países como o Uruguai, por exemplo, ela está direto numa subdivisão do Ministério da Saúde, tá? Numa subdivisão do Ministério da Saúde. Então, é dentro do site dessas agências que você garimpa a documentação. Passarinho, você já navegou no site da Anvisa? Ou há muitos anos? Vixe Maria, entendeu? Você sabe que achar uma coisa lá dentro é como achar uma agulha no palheiro, tá? Sei que é igual.
mas não tem muito jeito. Então, o que a gente simplifica para vocês? Quem quiser a legislação, gente, pede para a gente, terá o maior prazer de mandar, tá? Mas quem quiser saber, no Uruguai é diretamente no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. No Paraguai está na Dinivisa, que é a agência paraguaia. Na Argentina está na nossa amiga ANMAT, tá? No Peru está na Digimed. No Equador, a agência deles chama ARTSA. E na Colômbia chama Envima. Envima. Acho que eu consegui responder todos. Mas quando vocês precisarem, podem ter certeza que nós vamos estar mandando isso para vocês. Não tem problema nenhum, tá? As legislações são parecidas, gente, não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Quem faz os cursos comigo na Abimo, tá? Então, fazer o jabá da Abimo aqui agora, né? A Passarini ministra diversos cursos a pedido da Abimo, na Abimo, e todos podem fazer esses cursos lá, não precisa ser associado, tá? Nós cuidamos praticamente de grande parte dos países que apresenta lá. Vai ver que não tem tanta diferença. Existem os macetes, os pontos, alguns têm sistema eletrônico de peticionamento, outros não, alguns têm passos antes, passos depois, mas basicamente eu tenho que provar. A regulamentação é falar, olha, eu tenho uma fábrica que faz padronizado e meu produto tem performance e segurança. É isso, numa forma geral. Pessoal, eu vi uma pergunta aqui no chat, eu já vi que já responderam também. Veterinário, equipamento veterinário precisa de Anvisa? Não, não precisa de Anvisa, tá? Não precisa. Só que você não pode produzir junto produto veterinário e produto médico. Passarini, mas é o mesmo implante. Exemplo, implantes de... Gosto de citar exemplo, vocês já estão acostumados. Implantes de extremidades, geralmente são muito usados em animais de pequeno porte, né? E eu vou produzir... Então, se você está tirando uma ordem de produção de produto médico do lado de produto veterinário, você vai ter dor de cabeça. Você não visa pegar. Vai ter injeção, tá? Não pode. Estoque separado, tá? Ah, mas eu posso usar a mesma máquina? Pode, mas não pode misturar os benditos lotes, tá? E pelo amor de tudo que é mais sagrado, produto veterinário que volta para manutenção na fábrica, tá? De forma alguma pode misturar com produto médico. Isso aqui é uma bomba, se a Anvisa pegar, é um tamanho de uma dor de cabeça que não tem tamanho, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, cuidado com isso. Produto veterinário, alguns têm mapa, outros não têm. Mapa é junto no Ministério da Agricultura. É igual alimento. Alimento, algumas coisas ficaram com a Anvisa. São a parte de suplementação alimentar. A grande maioria está no Ministério da Agricultura. Saline, mas no FDA é tudo junto, sim. No FDA tá? Mas cada país tem sua soberania para poder explicar essa situação. Então, aqui a respostinha sobre produto veterinário. Cuidado. Passarini, sou distribuidor, eu distribuo para os dois. Importante você saber. Se você tem um produto médico que está definido no manual, venda exclusiva para profissionais devidamente regularizados, o produto é médico, você está vendendo para um veterinário, cuidado que pode dar problema. Você precisa ter respaldo. Agora, se você fala que o produto serve tanto para A quanto para B e você mistura as duas coisas no estoque, vai ter dor de cabeça também nessa situação. Então, entenda que eu sei, principalmente para animais de pequeno porte, médio porte, mamíferos, a medicina é quase a nossa, né? Entendeu? Você vê a maior parte de equipamentos é quase tudo igual ao nosso. Mas cuidado com isso. E mais cuidado ainda, vocês estão produzindo para veterinários exclusivamente e vende para médico. Aí é vender produto sem registro. Aí dá problema.
Se os insumos forem diferentes entre os produtos VET e humano, nem na mesma linha produtiva a Anvisa permite. Perfeitíssimo, perfeitíssimo, tá? A gente precisa entender que dentro da área de produto para a saúde, gente, a gente tem equipamentos, tem materiais que são só usinados, como implantes, essas coisas. Tem outros tipos, cimentos ósseos e todas as partes que envolvem química. E aí, de jeito nenhum, você vai poder misturar as duas situações se eles têm formulações diferentes, tá? Então, é muito importante atenção para esses detalhes, pelo amor de Deus. Espero ter conseguido responder a pergunta. Cláudia, muito obrigado pela ajuda. Outra pergunta chegou para nós. Essa já envolve um pouco de Europa, né? Passarinho, eu não estou exportando para a Europa. Mesmo assim, preciso ter o cadastro na Eudamed? Pessoal, então vamos explicar a certificação CE, tá? Porque aqui embaixo, também, se eu não me engano, alguém tem informações sobre prazos e custos para a implementação da certificação na Comunidade Europeia? Então, já vou responder as duas perguntas de uma vez só, em uma única situação. Bom, Europa. Europa é um processo de registro bem diferente do restante do mundo. O restante do mundo, na grande maioria, quando eu digo restante do mundo, né, gente, entenda que tem países que não tem regulamentação nenhuma, tá? Mas na Europa, ela tem um processo muito curioso. Não é direto na agência reguladora. Tem um cara no meio do caminho que é a certificadora, tá? Muita gente acha que após ter obtido o certificado da certificadora, ele já pode exportar para a Europa. Não, não pode. Não pode. CE, basicamente, é a certificação que a Comunidade Europeia adotou com todos os seus países membros e mais ainda alguns países agregados ali no meio, como a Suíça, que não faz parte da Comunidade Europeia, ou a própria Inglaterra, agora que segue a regra da Comunidade Europeia, mas tem uma corrida por fora dentro dessa situação. Na Europa, os produtos estão divididos em 4 classes de risco, só que numa nomenclatura diferente. Classe 1, classe 2A, 2B e 3. A regra de classificação é parecidíssima com a Anvisa, muito parecida, tá? Porém, na Europa tem uma coisa muito legal. Produtos de classe 1, você pode fazer por um processo chamado autodeclaração, onde você não precisa de uma certificadora. Produtos de classe 2A, 2B e 3 é obrigatório que uma certificadora verifique a sua documentação, tá? E te fale se está certo ou está errado. Cuidado que dentro dos classe 1 tem 2 exceções que são produtos de classe 1, mas que são 1R, que é aqueles famosos reutilizáveis, instrumentais, essas coisas, e o 1M, que são equipamentos de medição, tá? E esses 2 produtos em si, eles, apesar de ser chamados de classe 1, eles seguem as regras basicamente de um classe 2A, tá? De uma forma simples, para explicar. O que é importante para vocês entenderem dentro dessa situação aqui? A CE mudou muito nos últimos anos. Tudo que nós estamos vendo hoje dessa régua subindo desesperadamente, dessa penca de indeferimentos que está acontecendo hoje, ela surge lá atrás com a CE, tá? Lá em 2012, com um acidente que aconteceu, que pegaram uma falha no processo e dali fizeram N modificações. Essa história eu já contei inúmeras vezes. Quem quiser ver, tem lá o nosso podcast no YouTube, pode dar uma olhada lá, tá? Só que o que aconteceu com isso? A CE mudou muita coisa, tá? E eu tô vendo inúmeras empresas confundindo muito, principalmente para produto classe 1. Uma das principais mudanças que a CE fez hoje foi assim. Antigamente, se acontecesse um incidente com um produto na França, Portugal não sabia. Se acontecesse um incidente na Bélgica, a Alemanha não sabia, tá? E 2, importantíssimo também, ninguém conseguia saber quem tinha certificado CE e quem não tinha. Não existia uma publicação.
que eles fizeram? Uma das grandes mudanças foi criar uma plataforma para que se unificasse todas as informações ali. Então, a certificadora carrega as informações dela, você tem que carregar as informações suas. É obrigatório para empresas que estão fazendo os processos de certificação europeia CE e não estão na Europa, tá? Não estão nos países membros, né? Vamos deixar mais claro assim, que ele tem um representante europeu devidamente qualificado lá dentro, tá? Porque esse cara também vai ter que carregar informações ali dentro, tá? Isso é muito importante mesmo. Antigamente, tá? Quando eu digo antigamente, isso eu estou falando de 4, 5 anos atrás, eu cansei de pegar a empresa que pegava uma folha, fazia a declaração de conformidade. É um dos documentos de um arquivo técnico. E falava que aquilo era uma CE. E aí ele pegava um primo, um amigo, um distribuidor, o João da esquina que morava na Europa e falava, esse cara é meu representante. E pau para vender. E entrava. Isso acabou. O que eu estou pegando de cliente me ligando, pelo amor de Deus, minha compra foi parada na alfândega. Aí a gente vai ver por quê. Porque não tem o cadastro na Eudamed. E por que não tem o cadastro na Eudamed? Porque o representante europeu não fez. Por que o representante europeu não fez? Porque vocês não montaram um arquivo técnico. Ainda está achando que é uma declaração de conformidade. E não é. É um arquivo técnico completo. E um representante europeu hoje tem que ser uma empresa regularizada na Europa, específica para aquilo, com um responsável técnico lá na Europa para esse tipo de situação. Não pode ser mais qualquer um. Não pode ser o teu distribuidor se ele não tiver devidamente regularizado. Não pode, tá? Então, gente, a Europa fechou o cerco e a Eudamed hoje é esse fechamento de cerco completo que nós temos aqui, que a gente está pegando e está vendo. A Receita Federal Europeia hoje, ela acessa o sistema da Eudamed para verificar se um produto tem ou não tem registro. Se ele não tem o registro, ele não vai adentrar. Essa é a realidade, tá? E eu sei que tem alguns representantes europeus ainda fazendo gato e fazendo gato bonito, tá? Pega só isso daqui, carrega lá na Eudamed, deixa tudo meia boca e fala pro pessoal, tá ótimo. Aí quando estoura, o pessoal fica doido com essa situação. Exija do seu representante europeu, primeiro, a documentação dele que autoriza ele ser representante europeu. Segundo, tá? Que ele tenha carregado as informações obrigatórias da parte dele. Terceiro, vocês precisam ter um arquivo técnico já seguindo a nova diretiva, mesmo que seja para o classe 1. Mesmo que seja para o classe 1. Ah, se o classe 2, classe 3, classe 4, classe 2A, 2B e 3. Bom, isso você vai ter que ter uma certificadora por trás. Sem a certificadora você não faz. A Passarinho, o ano passado, fez um trabalho muito legal. Você estava puxando a sardinha do teu lado. Não, eu achei que foi legal, sim. A gente estava amarrado em 3 certificadoras aqui no Brasil. Só 3. Todo mundo só conhecia essas benditas 3. Tecnicamente, a maioria conhecia 2 só. Eu não julgo nenhuma certificadora, trabalho com todas, eu sou parceiro de todos, mas eu acho que a escolha é do cliente, não é minha, como consultor. É do cliente. E aí, para ajudar os meus clientes, porque quem paga as minhas contas são os meus clientes, não é certificador. Para ajudar os meus clientes, nós pegamos a lista lá de 40 e tantas certificadoras e nós fomos ligando uma por uma. Uma por uma. Você atende aqui no Brasil? Você faz? Quem que é o contato que faria isso? Qual é seu escopo? Com que você atua? Você vai conseguir mandar o auditor para lá? Você tem certeza dessa situação? E aí nós criamos uma lista e chegamos em novembro. Essa lista não foi atualizada de novembro para cá. Nós pretendemos atualizar ela entre março e abril. Mas nós identificamos 15 certificadoras que operam aqui no Brasil. E a grande maioria fica amarrada em 2. Tá? E por que disso? Por que disso propriamente dito? Tá? Por um único motivo. Custo. Que vem responder a pergunta da nossa amiga. O custo de uma CE pode ir do céu ao inferno. Tá? Vai depender do tipo de produto seu. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Hoje, você tem um produto classe 2A, uma cadeira de dentista, tá? Veio na minha cabeça agora aqui. Quero exportar para a CE.
tá? O que você vai precisar ter para essa situação? Você vai precisar ter a certificadora, montar seu arquivo. E junto ter os ensaios. Pessoal, eu não estou levando em conta aqui o custo dos ensaios, porque hoje é responsabilidade da empresa ter todos os ensaios, mesmo para produtos classe 1 e classe 2, que a Anvisa não pede no ato do registro, mas que tem que ter no relatório técnico arquivado dentro da empresa. Então hoje você vai gastar com uma certificadora, vai depender da quantidade de modelo, na faixa de 250 a 300 mil reais com o processo inicial, tá? Ah, no primeiro ano? Depende. Se conseguir certificar tudo no primeiro ano, tá? Nessa faixa de preço. Entendeu? 250 a 300 mil. Até chegar, por exemplo, num produto classe 3 de origem animal, que você vai gastar 500 a 600 até 700 mil reais com a certificadora, tá? É esse um ponto. Passarini, eu monto sozinho um processo desse? Gente, qualquer um faz o que nós fazemos aqui. O problema é quanto tempo você tem, tá? Hoje nós não vendemos mais conhecimento, eu vendo um braço, tá? Só que ainda tem muita agente de regulatório que tem a cabeça desse tamanhozinho. Ele não está dando conta de entregar, ele está com uma puta sobrecarga, só que ele acha que vai perder o emprego se ele terceirizar, tá? Se ele terceirizar. E desculpa, mas para mim isso é uma mentalidade fechada. Ah, você não está puxando a brasa do teu lado. Não, não estou puxando, não. A gente vai te assessorar durante um período. Ah, mas eu vou ficar amarrado com você na CE o resto da vida. Tá, tu faz 3, 4, 5 CE por ano? Não. Eu não conheço uma empresa aqui no Brasil que faça 5, 6 CS por ano. Ou 5, 6 FDI por ano. Então não fecha a conta essa situação, você tem que parar para estudar todo um processo. E me desculpe, hoje a gente tem um programa na Passarini muito legal, um programa de trainee, né, que a gente pega a pessoa que está na faculdade ainda, traz aqui para dentro e vamos investir nessa pessoa. Uma pessoa hoje, para montar um arquivo técnico CE de classe 2B implantável ou 3, é 4 anos a 5 anos de treinamento. Então não é um cursinho de 5 dias que vai fazer você fazer, você não vai montar, você vai bater cabeça, vai passar os 3 rounds que hoje toda certificadora implementou, são 3 rounds que você tem para conseguir passar, se você não passar, você vai perder o dinheiro. Então, gente, é isso a situação de uma CE, tá? É esse o ponto que você tem hoje numa CE. Ah, mas eu não tenho nenhum ensaio. Aí vai depender muito do produto, né? Tem uma parte biológica envolvida, biocompatibilidade, porque tem parte aplicada, toda a situação ou não, entendeu? Então, gente, é mais ou menos isso uma certificação CE que a gente tem hoje, tá? Quem tiver mais curiosidade, mais dúvidas, vai mandando agora, que aí vai sendo específico. Eu tô com um monte de pergunta aqui no chat, o Anderson está quase batendo em mim aqui pelo meu comunicador com ele, deixa eu começar a responder, né? Se os insumos forem diferentes, já respondemos. Para produtos médicos veterinários, tenho que realizar avaliação biológica, tá? Ou biocompatibilidade? Pessoal, veterinário, a Passarini não atua, tá? Nós não atuamos com produtos veterinários, mas posso indicar quem atua. Depois me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui, que é de todo mundo, e eu te passo o contato de uma pessoa que é de confiança, que eu confio, que eu indico, tá? Então eu vou ficar te devendo essa resposta, mas essa pessoa vai te dar essa resposta, tá? É necessário AF para a área de dispositivos médicos para filiais? Ah, sim. A Anvisa mudou isso já tem um tempo. Já tem um tempo. Filial precisa de AF. Ah, mas ela não é fábrica, ela só faz distribuição. Precisa de AF. É um CNPJ diferente, precisa sim de AF. Não tem como correr. Essa proibição de produtos médicos juntos com veterinários está explícito em alguma norma? Isso não é explícito. Muitas vezes, pessoal, eu escuto isso direto. Mas onde está escrito isso? Não, é igual lei. Não está escrito a forma que você quer entender. Perdão a resposta, a forma que você quer escutar. Não é grosseira aí, é só para marcar, tá? Para fixar. Por favor, tá, Dário? O que acontece? Não está escrito em nenhum lugar, mas a Anvisa deixa muito claro que só pode aquilo.
Aí isso está escrito, tá? Em todas as situações, você vai ter esse tipo de segmento. Uma das coisas que é muito clara, que todo mundo me pergunta, eu posso misturar saneantes com produtos para a saúde? Não, não pode, tem que ser linhas de produção separadas, estoque separado. Mas posso usar o mesmo administrativo? Pode, administrativo não vai impactar, tá? Mas a gente espera muito achar assim na Anvisa aquela resposta nossa do jeito que eu imaginei a pergunta. Isso não tá. Lembre-se, o ramo nosso de regulamentação, ele guarda um pouco do direito também. Por mais que eu acredite que advogado não é o melhor perfil para atuar na nossa área, que é muito mais um farmacêutico, um químico, um engenheiro, um biólogo, tá? Que ele tem a base técnica daquilo ali para entender como é que aquilo funciona, tá? Que não é só a parte de legislação, né? Que muita gente vira para mim e fala, isso é burocracia. Eu falo para ele, não, não é burocracia não, meu querido. Até o dia que você cair em um hospital e você pegar uma infecção hospitalar ou você um equipamento te machucar, aí você vai entender o que a gente faz na burocracia, né? Aí, Passarinho, mas você pega pesado. Não, não pego, é que tem muita gente que quer denegrir a nossa classe, né? E eu gosto de defender, pô, trabalho com isso há 24 anos. Então, meu querido Dário, não está explícito, mas é plenamente proibido. Se você fizer essa pergunta para a Anvisa, você vai receber essa resposta. É proibido, mas não está escrito desse jeito numa norma. É proibido misturar produtos veterinários com produtos médicos, tá? Precisa de mão de obra especializada e qualificada? É uma resposta, não é uma pergunta. A Cláudia me ajudando aqui de novo para essa situação. Então, gente, foi em cima daquilo que eu disse da CE, né, Cláudia? Obrigado. A gente precisa. E vamos lá. O que eu enxergo hoje, isso está nascendo dentro das multinacionais. Vocês chegam de manhã, e eu brinco isso direto, pessoal, mas direto. Vocês chegam de manhã e faz assim, lá, né? Hoje eu vou escrever análise de risco. Pode cair canivete aberto, chute canivete aberto, que eu vou escrever análise de risco. Beleza. Senta na mesa, pega o teclado, põe na frente, pega a xícara de café, põe do lado, vai abrir para começar a escrever, toca o telefone, pessoal da linha de produção. Aí toca o telefone, é um fornecedor. Aí não sei o quê. Quando você vê meio-dia. Puta que pariu, do meio-dia. Falei palavrão, não posso falar, perdão, gente. Já é meio-dia. Meio-dia eu não escrevi esse negócio. À tarde eu vou almoçar, mas à tarde eu faço. Não faz. Porque vocês estão sobrecarregados dentro da empresa. Vocês estão extremamente sobrecarregados dentro da empresa, com um monte de coisas. Vocês hoje, o pessoal da qualidade é o cara que conhece a fábrica a fundo. Ele entende desde o porteiro, passa por ele, entendeu? Até a expedição. Então, gente, o que falta hoje? O regulatório deu um sobressalto enorme. Falta braço, tá? Falta braço. E aquela velha ditado, se você bebe leite de vez em quando, você não compra vaca, né? Esse é um ponto que a gente coloca. E eu volto a repetir. Não tô aqui para vender serviço nosso. Não, não. Eu tô aqui para trocar ideia e esclarecer esses problemas. Lembrem-se, eu já tive do outro lado igual vocês, tá? Eu tô desse lado aqui fazem 15 anos. Mas está na linha de frente, está dentro dessa situação, eu já tive. Nós trocávamos uma fábrica, eu e o Lucas, meu sócio, tá? De 450 colaboradores em 3. Hoje isso é impossível. É impossível, humanamente impossível, essa situação pela quantidade de necessidades, exigências, provas, segurança que você tem que apresentar. Vamos lá que eu já estou 1 hora aqui, senão o Anderson vai me matar com essa situação. Então, respondido eu da MED, tá? Uma outra dúvida que é muito comum, o registro americano é igual ao do Canadá? O FDA é aceito no Canadá? O registro americano é completamente diferente do Canadá, tá? Completamente diferente. E é uma lenda. Gente, um dia eu vou escrever um livro, Lendas sobre o FDA. Te garanto que vai dar mais de 5.000 páginas, da quantidade de lendas que eu já escutei sobre lá, tá? O pessoal fala, não, você registrou nos Estados Unidos, automaticamente você tem Canadá. Não tem. São independentes, são 2 agências independentes. Começa pela classe de risco. Nos Estados Unidos você tem classe 1, 2 e 3. Somente isso. No Canadá é parecido com o processo europeu.
é muito mais parecido com o processo europeu. Nos Estados Unidos, para a classe 1 não é necessário ter boas práticas de fabricação, para a classe 2 não é obrigatório ainda ter GMP, Good Manufacturing Product, ou boas práticas de fabricação, tá? Ainda não é necessário e é obrigatório para os classe 3, que são PMIs. No Canadá, é obrigatório para os 2A, para os 2B, para os 3 e é processo de MDSAP. Então, que é implantado lá. Não tem nada a ver o Canadá com os Estados Unidos. Nem a documentação, por exemplo, nos Estados Unidos, nos classe 2, é um processo de predicação. Lá no Canadá é avaliação clínica, que é um processo por rota literária. Então, são completamente dependentes. O Canadá é muito mais parecido com o Brasil do que com os Estados Unidos. E o processo de registro nos Estados Unidos ele é único, tá? Ele não se assemelha a praticamente países nenhum que a gente já viu e registra hoje, tá bom? Então, pergunta respondida. Quem pode ser responsável técnico por uma distribuidora? A famosa briga do responsável técnico, né? Quem que pode ser responsável técnico, passarinho? Então, tem que ser alguém que tenha um curso de nível superior, tá? E que tenha afins com aquele produto. Mas quem define se vai ser aceito ou não é nem a Anvisa, é o conselho de classe. Então, eu já vi dentista ser responsável técnico, eu já vi farmacêutico é a coisa mais comum que a gente sabe que tem. Engenheiros têm de tonelada também sendo responsável técnico, tá? Químico hoje também tá tendo bastante químicos responsáveis técnicos hoje, tá? Então é o conselho de classe que vai falar se pode ou não pode. Lá atrás, se você estiver iniciando uma empresa, né, mas ou mudando, você vai ter que ir lá no conselho de classe com o seu registro, com a sua matrícula, cada um no seu, tá? Se você é engenheiro, CREA, que nem o Passarini. Se você é farmacêutico, que nem o Benedito ou a Grazi, é lá no CRF, aqui da Passarini. Se você é químico, igual a Daiane, que trabalha conosco, lá no Conselho de Química. Então, é esse profissional. E a diferença principal é que numa distribuidora não precisa estar 100% do tempo o responsável técnico, mas não pode ser o responsável técnico que vem só uma vez por mês e some, tá? Ah, Passarinho, mas você sabe que tem muita empresa que tem. Sei. Eu sei de todos os gatos possíveis, com 24 anos de experiência atuando nisso, todos os gatos possíveis. Eu não julgo ninguém, só que eu tenho que falar a real para vocês. Risco, quem corre não é a consultoria, é o fabricante, é o distribuidor, tá? Então a gente conta a verdade aqui dentro dessa situação. Então, gente, vocês podem sim ter um químico, podem ter um farmacêutico, pode ter um engenheiro, tá? Que vai ser o teu responsável técnico, que é o seu responsável técnico. Não tem problema nenhum com essa situação, tá bom? O Anderson acabou de me mandar mais uma pergunta aqui, tá? Enorme. As taxas de importação de produtos do Paraguai são menores que a taxa de importação do produto Europa, China e Estados Unidos? A pergunta é devido a eu ter empresa importadora no Paraguai, em questão taxas, impostos, no meu caso, equipamento de saúde classe 3, me corrija se não for isso. Será mais vantajoso importar para o Paraguai e depois eu importar para o Brasil ou fazer diretamente para o Brasil? Faço essa pergunta porque tem informações que a alíquota que o Paraguai utiliza são muito inferiores que do Brasil. Então, primeiro ponto, eu não sou especialista disso. Eu sou especialista em regulamentação, tá? Isso precisa de um contador com experiência tanto no Brasil quanto no Paraguai. Tem inúmeras empresas de consultoria tributária que vai poder te responder bem melhor que eu, tá? Eu já escutei isso também. Eu já escutei empresas que falam para mim,
Passarinho, como a gente conversa com muito dono de empresa, estamos sempre juntos, então a gente escuta de tudo, de venda, tudo, tudo, tudo. Passarinho, meu produto é vantajoso fazer isso. Aí eu já escutei de outros, não, meu produto não tem vantagem fazer isso, tá? Por quê? Lembre-se, você vai ter que importar para o Paraguai e pagar taxas pequenas. A gente sabe que a taxa de importação no Paraguai é muito pequena. E depois você vai ter que exportar ele para o Brasil, tá? Você vai ter que ter registro tanto no Paraguai quanto no Brasil. Ah, mas eu vou fazer como é que fala a palavra? Um drawbox, ai, perdão, esqueci. Que é aquela importação que você não legaliza dentro do Paraguai para mandar. Mas aí eu acho que não vai ter essa possibilidade, tá? Então, pessoal, o que é importante? Cada produto tem sua particularidade, tá? E você depois vai ter que fazer um processo de importação para o Brasil, passar pela Receita Federal, normalmente fazer ali de liberação para esse produto, que é a parte que a Anvisa está junto com a Receita Federal. Então, eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso. Agora, se eu tivesse fazendo isso, a primeira coisa que eu faria, eu ia atrás de um escritório realmente responsável, que entenda disso para que se faça o cálculo e se chegue nessa conclusão. Vale a pena ou não vale a pena? Eu sei que tem tarifas diferentes para o Mercosul, mas também tem restrições para produtos que não são do Mercosul, que não foram fabricados no Mercosul. Então, isso precisa realmente de um escritório tributário para te dar essa resposta. Essa eu vou ficar te devendo. Passarinho, você tem alguém para indicar? Me chama depois no particular, que eu tenho sim empresas legais que já prestaram serviço para clientes meus envolvendo esse tema, que pode fazer esse estudo diretamente para você. Paulo, fabricar e distribuir no mesmo CNPJ, fluxos diferentes, andares diferentes, mesmo endereço, na distribuidora produtos importados com registro, nós também. Vai dar certo na mesma AF? Deixa eu entender. O CNPJ é o mesmo, tá? Maravilha. E o endereço também é o mesmo. Todo fabricante pode ser um importador distribuidor, tá? Todo fabricante pode ser um importador distribuidor, desde que tenha flegado lá e tirado essa situação. Não vai ter problema nenhum. Agora, olha que interessante, eu já tive clientes com esse problema. O cara fabrica de um lado da rua e ele tem um depósito do outro lado da rua. É outro endereço. Ele precisa já ter um CNPJ para aquele endereço, uma autorização de funcionamento municipal para aquele endereço e uma AF para aquele endereço. Mas, meu querido, em frente à rua, eu sei, mas o endereço junto à prefeitura são em locais distintos, tá? Passarinho, mas eu tenho, esse prédio permite que eu tenha endereço em cima e endereço embaixo. Se você quer ter o mesmo AF, se unifica, que é permitido na prefeitura e na grande maioria das prefeituras. Olha, estou usando 30 salas, 10 salas aqui de um prédio, de um parque industrial. Unificou, está tudo entrando e saindo pelo mesmo endereço, uma AF só. Separou endereços diferentes, que aí obrigatoriamente tem CNPJs diferentes, precisa. Cuidado, lembrei de uma coisa aqui que não tem nada a ver com isso, mas pode ter tudo a ver, tá? Como assim, Passarinho? Então, tem gente que aluga um depósito terceirizado, tá? Dentro da mesma cidade, porque não está cabendo mais dentro da fábrica. Isso é uma filial de processo produtivo. Você vai ter que tirar a nota fiscal na hora que seu produto sai daqui para ir até o novo endereço, tirar a nota fiscal quando volta. Eu já vi clientes ter problema com essa situação. E mais ainda, fabrica aqui e sai do endereço de lá. Cuidado com isso também, você vai precisar ter AF para os dois lugares. Acho que eu consegui responder. Se não conseguir, Mônica, me coloque aqui de novo essa pergunta, tá? Que eu teria o maior prazer. Se você achar que quer bater um papo sobre esse tema, me ligue ou me mande um WhatsApp. Por que a Anvisa? Mais uma. Estamos acabando, pessoal, as dúvidas de hoje aqui, mas todo mês vamos ter. Fiquem tranquilos. Por que a Anvisa está indeferindo tanto projeto? Posso entrar com recurso? Pode. Mas não vai ganhar em muitos dos casos e vai gastar muito mais tempo. A Anvisa está indefinindo tantos projetos porque
as empresas não estão montando o projeto da forma que deveria, tá? A régua mudou e as alterações estão subindo mês a mês. Quem monta um processo a cada 2 anos, a cada 3 anos, não é a mesma coisa. Não está sendo a mesma coisa, tá? E aí, o que que acontece? Vocês pegam a mesma regra lá de trás, talvez a normativa não mudou, mas a forma de interpretação mudou, ou saiu uma instrução normativa diferente, ou tem qualquer situação que mudou e vocês não estão sabendo e submete a indeferimento, tá? E aí vocês querem recorrer. Não ganha. Quando você ganha um recurso? Exemplo, você mandou um rótulo bonitinho dentro do teu processo e a Anvisa não viu. Por qualquer motivo, indeferiu por aquilo lá. Aí sim vale a pena entrar com recurso. Só que lembre, esse recurso pode demorar 1 ano. Vale então a pena esperar 1 ano, tá? Para essa situação? Aí é vocês que têm que decidir. Agora, a Anvisa me indeferiu pela minha avaliação clínica, que eu recebo isso todo santo dia, que a avaliação clínica mudou. Vejam os podcasts aí de trás, mudou tudo, escrevi uma avaliação clínica, né? Não vai passar. A não ser que você seja assim, não encontrado a avaliação clínica e você mandou a avaliação clínica lá dentro, tá? Ou ele fala, não achei os artigos que você colocou, e você colocou os artigos lá dentro, tá? Junto. Aí até vale a pena um recurso. Mas o resto não vale a pena. E a Anvisa cada vez mais vai aumentar essa régua, gente. Essa régua vai subir e está subindo e vai continuar subindo. E por que disso? Por segurança. Por segurança, tá? E eu acho que a Anvisa está mais que certa. Ah, porque você ganha dinheiro? Não, não é porque eu ganho dinheiro, não. É porque eu tenho 2 filhas e eu não quero ver minhas filhas chegar num hospital, precisar passar por um procedimento, tá? E ela utilizar um material que a pessoa fez alterações no processo de limpeza ou de esterilização e não validou de novo, tá? Eu sempre conto essa historinha. Um dos piores recalls que aconteceu na nossa área médica teve que se refazer 1.500 cirurgias de cabeça de fêmur. 1.500 cirurgias. E por quê? Porque um espertão do departamento de compra descobriu que um líquido refrigerante que punha lá no torno, que fazia usinagem, ele achou muito mais barato e trocou. E ninguém teve o ensejo, tá, de acionar o controle de mudanças e dali em diante fazer todos os testes de novo de validação. Gente, muda uma coisa no processo, só teste vai me falar se ficou bom ou não ficou. Tá? Não adianta pôr a mão lá em cima, acho que ficou legal. Esse tá bom. Não, 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 não. Não é assim. Então, realmente a Anvisa vai subir a régua. Ah, Passarinho, mas a Anvisa está indeferindo a torta de direitas. Então, a Anvisa tem pouco técnico. A forma que a Anvisa achou é assim, peguei erro, eu não vou abrir exigência. Vocês sabem que isso está acontecendo há um bom tempo, tá? Peguei erro em indeferimento sumário ali em cima. Então, pessoal, é isso que é o que a Anvisa vem passando hoje. E a Anvisa liberou muito para classe 1 e classe 2, ficou muito mais fácil do que há 10 anos atrás, mas muito mais simples, tá? Mas muito mais simples mesmo. Se alguém lembra, lá em 2011, 2012, era obrigatório BPF, certificação de BPF, vamos corrigir a forma de falar, para falar certo, certificação de BPF para produto classe 1 e classe 2, tá? Hoje não. Mas classe 3, classe 4, onde estão os maiores riscos, né? A Anvisa apertou o torniquete. E esse apertar de torniquete da Anvisa, gente, vem fazendo isso para todos os países. E a coisa que eu mais me ofendo é quando um gringo chega em mim e fala, tá, mas por que vocês exigem o mesmo nível dos Estados Unidos, tá, de exigência? Na minha cara ele está falando, se é país subdesenvolvido, pode morrer todo mundo aí dentro. E eu já fui mal criado com um cliente, coisa que eu não devia ter feito, porque me subiu o sangue com essa situação, tá? Porque sempre eu penso na minha família. Porque eu tive um professor lá atrás, na faculdade,
lá no século passado, em 1990, e Guaraná com rolha, que ele falava o seguinte: lembre-se, amanhã ou depois pode ser você, alguém da sua família que está usando esse material, esse equipamento. Então dê o seu melhor, tá? E isso eu acho que é muito importante. E aí eu estou escutando brasileiro falar a mesma coisa. Por que o Paraguai está pedindo isso? Por que a Argentina está pedindo isso? Por que o Equador está pedindo isso? Eles estão pedindo avaliação clínica, estão pedindo ensaio de segurança elétrica, ensaio de biocompatibilidade, porque a população daquele país tem o mesmo direito que a população da Alemanha, dos Estados Unidos ou que a nossa. É segurança e performance. Nós vivemos para essas duas coisas. Isso é o que norteia nosso segmento. Bola para frente, que falta o comunicado especial emitido quando a Anvisa aprova o estudo. Que estudo? Estudo de avaliação clínica? Me ajuda aqui a entender. Por gentileza. Enquanto você vai digitando, eu vou respondendo mais uma. Anvisa pode pedir avaliação clínica para produto de classe 2? Ou, claro, a Anvisa pode pedir o que quiser de produto classe 1 e classe 2. Está muito claro isso na legislação, tá? Que apesar de no ato da apresentação de um produto eu submeter somente o que a Anvisa me pede, ela pode pedir qualquer coisa de um classe 3, classe 4 com produto classe 1 e classe 2, desde óbvio que seja plausível. Ela não vai pedir ensaio de biocompatibilidade, tá? De alta duração e toda essa parte com um produto que não tem esse enquadramento, ou pedir ensaio de esterilização para um produto que não é estéril. Então, entendemos esse ponto, mas a avaliação clínica ela pode pedir e ela pede. Não tem produto similar no Brasil, ou o teu produto é completamente diferente, apesar que você fala que ele é igual, mas ele é completamente diferente de um produto que tem aqui no Brasil, já vendendo, ela vai te pedir avaliação clínica. E pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu gosto de dar um exemplo bem claro. Celular, iPhone e Android, na cabeça do pessoal da qualidade deve ser igual. Porque o cara fala para mim, meu laser é igualzinho ao outro, meu implante é igualzinho ao outro. E a gente sabe que por dentro não é. É completamente diferente. Então é isso que a gente tem que entender. Eu sei que os dois celulares fazem ligação, recebem o WhatsApp, toda essa parte, mas não são iguais. Não são. E você tem que provar se uma coisa é igual. Provar com dados técnicos. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, Paulo. Ixi, a pergunta sumiu. CNPJ tem nos dois andares. A fábrica é no andar de cima e a distribuidora no andar de baixo. Então, é o mesmo CNPJ para os dois andares. Aí é uma AF só. Como eu te digo, é o mesmo endereço que está aparecendo na autorização de funcionamento municipal. É o mesmo CNPJ. E você tem autorização, tanto para fabricar, quanto para distribuir. E quanto para importar e exportar, show de bola. Você pode importar e distribuir produtos que não é seu. Ou comprar mesmo aqui no Brasil e redistribuir produtos que não é seu. Só que o registro é do fabricante, lembre-se disso. Se for nacional. Se for internacional, tá? Apesar que pode ser feito um registro também no Brasil, sendo um cara fabricante, você distribuidor, isso é permitido, mas quase nunca vi isso na vida, tá? Agora, se ele é internacional, você vai aparecer fabricado por, distribuído por, tranquilo, show de bola, distribuído por vocês, né, nesse caso. Então, é bem essa situação. É o mesmo endereço que está aparecendo na autorização de funcionamento municipal. É o mesmo CNPJ para os dois andares. É a mesma situação. Última pergunta, gente, para a gente finalizar hoje aqui e caso vocês tenham mais, teria o maior prazer de responder, tá? Existe possibilidade de usar avaliação clínica para a certificação CE de implantes odontológicos? Vamos entender um ponto. A CE, na nova diretiva dela, ela mudou. E ela fala o seguinte, para produtos de classe 2B implantáveis e classe 3, é obrigatório que, 2 pontos. Primeiro caso, que a empresa possua pesquisa clínica para esse produto.
ou que a empresa tenha avaliação clínica desse produto, porém, através de comparação, tá? Com o produto similar que você está usando. E essa comparação é obrigatório que você tenha a autorização do fabricante que você está se comparando. Você vai ter que ter acesso ao projeto inteiro. Então, eu vou te dar um exemplo muito prático para essa dúvida aqui. Implante odontológico, na grande maioria, apesar que na grande maioria, em tudo, né? Nunca vi um diferente, mas pode surgir uma tecnologia diferente. Vamos dizer, hoje, ele é um 2B, tá? Você quer fazer teu implante e quer usar rota literária. Rota literária. Tudo bem? Beleza? Rota literária dessa atividade. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o teu concorrente que você está se comparando, tá? Pedir uma autorização para ele, ter acesso ao projeto dele, e aí sim você pode fazer por processo comparativo. Olha, o meu é igual ao dele. Aí, beleza. Vou ser sincero, eu nunca vi isso e eu acho que eu não vou ver na área de produto para a saúde. Eu sei que na área farmacêutica eles vendem essa situação, tá? Mas na nossa área, eu não vi até hoje. Mas pode, tá aí. Agora, uma simples rota literária, daquela que você vai lá, pesquisa meia dúzia de artigos científicos que sejam bons, tá? Estou sendo simplório aqui, gente, mas tem todos os detalhes no podcast que nós fizemos a última vez aí com a Clarissa da Green, que é uma das empresas do nosso grupo, né? Então, sendo bem simplório, foi lá, pesquisou meia dúzia de artigo, comparou, é igual, bonitinho, igual vocês fazem para classe 1 na Europa, classe 2A na Europa e classe 3 e 4 aqui no Brasil, tá? Não pode. Aí tem que fazer pesquisa clínica. Putz, passa, mas e aí? A pesquisa clínica hoje em dia é um parto, é demorado? Não é um parto e não é demorado, e é simples e não custa caro. Esse é o primeiro ponto, tá? Na grande maioria de vocês já estão com esse produto no mercado aí há 7, 8, 10 anos. Vocês têm meia dúzia de formador de opinião, que são professores, geralmente de faculdades, que tem casos a dar com pau. Eu posso trabalhar desde que esse dado seja saudável, e eu vou explicar o que é saudável. Eu posso trabalhar através de uma pesquisa clínica retrospectiva pós-mercado. Ou seja, depois que já saiu o registro no Brasil, eu vou pegar dados que já foram feitos, não que eu vou submeter agora. E o que é um dado saudável? Eu preciso ter todas as informações desse paciente antes dele adentrar no processo cirúrgico, pegando o exemplo de implantes odontológicos. Preciso ter todos os dados dessa cirurgia, as imagens que foram feitas, tudo isso, e o acompanhamento, que é a parte fundamental para saber se isso funcionou, tá? É isso basicamente que eu preciso, tá? É isso basicamente que eu preciso dentro dessa situação. E vem funcionando muito bem, obrigado. Óbvio que eu vou precisar de um comitê de ética, mas nós conseguimos uns aqui. Estou vendo a Grazi Brum surgir das cinzas, meu braço direito, esquerdo, pé e mão aqui, né? No chat. Nós vamos conseguindo uns aqui em 3 meses, 4 meses, entendeu? Vai depender muito do dado ser saudável ou não. Então não é mais um bicho de 7 cabeças, o bicho papão que colocou dentro dessa situação. E pelo amor de que tudo mais sagrado. Vocês colocaram o produto de vocês de graça na mão do formador de opinião. No mínimo, tenham um protocolo junto a esse cara para ele arquivar os documentos. Ele não vai poder mandar para você sem autorização no comitê de ética, tá? Todos esses dados, pum. Mas pelo menos que ele tenha guardado no prontuário médico. A gente tem hora nos prontuário médico, não tem nada. Não tem nada. Se o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia ou o Conselho Regional de Medicina pegasse, ia dar um rolo da biraia pro cara. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, tenham cuidado aqui em cima. Pessoal, a Grazi me respondeu, é necessário AF para a área de dispositivos médicos para filiais. Obrigado, Grazi. Sim, né?
E aqui temos aqui embaixo, né, um comentário também da Mônica, não sei se todo mundo leu, né? Aqui é CVS para a fábrica e Covisa para a distribuidora. Já validei com as duas, vai dar sim. Ótimo, excelente, maravilha. A gente tem muito disso, é o que eu falo, gente. Cada município tem uma situação diferente. Tem local que o município não sabe. Eu já peguei isso, presenciei, que o município não sabe nem o que é autorização de funcionamento municipal obrigatório e o relatório. A gente tem que ir direto no Estado, tá? Diretamente. Aqui em São Paulo e em alguns outros estados, tá bem certinho, bem azeitado, né? Aqui no estado de São Paulo a gente já tem até o poupa-tempo, quase tudo é feito ali. Eu sei que no Santa Catarina também, no Paraná também está bem azeitado. Rio Grande do Sul depende do município, está bem azeitado, tá? Goiânia eu sei que também está funcionando muito bem, que é onde a gente vai tendo clientes, mas a gente sabe que tem gente que quer ter fábrica, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, tá? E lá ainda tem, lá funciona a vigilância, mas se o cara quer ter, por exemplo, numa cidade chamada Ouroeste, que é uma das minhas cidades natais, tá? O qual eu morei dos 3 anos até os 12 anos, que fica para frente de São José do Rio Preto, um monte de quilômetro, tá na divisa já com Minas Gerais. Cara, lá eu sei que a vigilância sanitária não vai operar, vai precisar pedir ou para Fernandópolis ou para São José do Rio Preto. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando está montando um local desse, porque isso pode comer um tempo de vocês tão precioso e a diretoria vai aqui na orelha de vocês. Pessoal, 1h37. Foi mais do que eu esperava. Obrigado pela colaboração de todos. Vai ser todo mês isso aqui. Mandem as dúvidas, que é assim que esse quadro vai funcionar. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau.